It's time! Então chegou a hora de mais uma aulinha de hoje, a mais interessante até o momento desse mini curso de algoritmos. A gente vai mexer com entrada e saída de dados. Então, ali tem um desenho ilustrativo, ó, quais são os periféricos que a gente pode conectar a um computador ou um notebook para interagir com ele, tanto para receber dados quanto para passar dados para o computador. Então, mais especificamente aqui, nesse mini curso, a gente vai usar somente o teclado como entrada de dados e como saída a gente vai usar o monitor. Então, antes de mais nada, eu tenho que introduzir esse conceito são linhas de comentário. Então, se a gente precisa no nosso código, no código do nosso algoritmo, colocar alguma informação textual, alguma documentação, explicar alguma coisa no qual a gente não quer que seja considerado para o código em si, a gente vai usar esses dois símbolos de barra para identificar que isso que vem depois das duas barras não vão ser compilados. Então aqui um exemplo bem simples, a gente tem um algoritmo chamado estou comentando, tem uma variável somente, ligado, que é do tipo lógico, que só pode obter o valor verdadeiro ou falso, e dentro do nosso algoritmo a única coisa que a gente faz utiliza a variável ligado e recebe o conteúdo verdadeiro para ela. Então aqueles dois comentários que estão em vermelho, inicialmente há um comentário que explica um pouco mais o que faz o nosso algoritmo. Esse é um comentário útil. Já no segundo caso, um comentário só para dizer o que a gente está fazendo no código, não é o ideal. Um código que esteja bem escrito, ele não precisa de muitos comentários ao longo do texto. Então, como é que a gente passa algum conteúdo para mostrar para o usuário? O comando que a gente vai usar, a palavra reservada que a gente vai usar é o comando escreva. Então, o que vai fazer o comando escreva? O que a gente passar para ele vai escrever na tela para o usuário e vai pular uma linha. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo bem simples. Aqui a gente tem a tela do computador, no canto direito a gente tem a nossa memória, uma representação gráfica ali do que seria uma memória no computador. E nesse algoritmo aqui a gente está só mostrando para o usuário o que a gente quer. Então, nesse caso, a gente só vai escrever o famoso Olá Mundo, só esse textinho. Então, o comando escreva, a gente passa o conteúdo sempre entre aspas duplas, quando a gente quer passar um texto, e aquele conteúdo vai ser jogado na tela para o usuário. É isso que aparece para ele. No caso do exemplo 2, se eu escrever minha primeira mensagem, esse conteúdo também vai passar para a tela. Todo o conteúdo que a gente passar ali entre aspas duplas vai ser jogado na tela naquele exato momento que está sendo executado o algoritmo. Se a gente fazer com a nossa idade, uma variável chamada idade receba o conteúdo inteiro 18, na nossa memória é reservado um espaço de memória, um endereço, no qual vai ser guardado, nesse caso, o conteúdo 18. Então, ali, enquanto aquele nosso programa não terminar, aquele espaço vai ser reservado só para aquela variável idade. Quando o programa terminar, aquele espaço é liberado, pode ser usado por outros programas. Se a gente pegar agora e tentar escrever o conteúdo de idade, ou seja, vocês podem notar que a gente não colocou aspas duplas ali. Então, se eu tivesse colocado aspas duplas no idade, ia aparecer o texto idade na tela. Como a gente colocou sem aspas duplas, a gente está pegando o conteúdo da memória, que nesse caso é 18. Então, esse conteúdo 18 aparece na tela para o usuário. Aqui um outro exemplo, mais um exemplo. Nessa aula de hoje eu vou mostrar bastante exemplos, para que vocês tenham base depois para quando quiserem fazer algum exercício. Então, nesse exemplo aqui a gente tem uma variável literal, chamada nome. Aí eu preenchi com o meu nome, então eu coloquei entre aspas duplas ali Rafael Coelho. Isso significa que em memória tem lá um espacinho reservado, que é onde a gente vai guardar o conteúdo de nome, que nesse caso aqui é o meu nome, mais especificamente. E se eu escrever o meu nome esse texto, essa string, separar e colocar agora o conteúdo da variável nome e depois um conteúdo de um ponto, do texto ponto, a gente está unindo todas essas três strings e criando uma só. Então eu separo, quando eu quiser unir variável com texto, com variável com texto, quando eu quiser fazer essa separação eu uso a vírgula. E aí no final vai aparecer para a tela do usuário aquele texto inicial, mais o conteúdo da variável nome, mais o conteúdo de ponto. Já para receber uma entrada do usuário, ou seja, quando ele for nos informar alguma coisa, porque a gente precisa fazer essa comunicação, a gente tem que usar o comando leia. Então, no caso do comando leia, nunca vai ter aspas duplas dentro do seu conteúdo ali, a gente sempre vai usar alguma variável. O que o usuário informar vai ser passado para essa variável que a gente colocou entre parênteses. Então, ele trata-se de um comando bloqueante.
enquanto o usuário não digitar alguma coisa e der um Enter, a gente não vai passar para a próxima instrução. Então aqui tem 4 exemplos para 4 variáveis diferentes, lendo o conteúdo que o usuário está informando. Aqui um outro exemplo, então, que a gente vai fazendo o algoritmo passo a passo. Então primeiro eu vou dizer, escreva, digite seu nome, então esse conteúdo vai aparecer na tela para o usuário. Depois, leia o nome. Então enquanto o usuário não digitar um nome, o cursor vai ficar piscando ali na tela para ele, e enquanto ele não fizer isso, o programa não anda. Ele não vai para a próxima instrução. Quando finalmente ele colocar um nome, digitou Joe, deu o Enter, aí em memória é reservado esse espaço para nome e o conteúdo de Joe é jogado lá dentro. Agora eu quero mostrar um conteúdo literal, um texto. Esse texto é mostrado. E depois vou mostrar na tela o conteúdo da variável nome. Então ele vai lá na memória, o compilador pega o conteúdo de onde está guardado no endereço de memória de nome e joga na tela para nós. Então já começou a fazer um algoritmo que interage com o usuário. Pede um nome, mostra esse nome que ele digitou. Agora um pouquinho mais complexo. Então nesse exemplo eu estou pedindo o nome para o usuário, vai aparecer esse texto para o usuário. Ele vai digitar o nome através do comando leia. Esse conteúdo vai ser jogado em memória. Então nesse caso foi a Mary. Ela é a usuária do nosso programa. E esse conteúdo é guardado em memória para a variável nome. Agora estou pedindo qual é a agência dela. Então, qual é a agência do banco dela? Aí eu vou mostrar esse conteúdo na tela, eu vou guardar numa outra variável. Então, vou usar o lei agora para a variável agência, que é do tipo literal também. Quando ela digitar bebê e der um Enter, esse conteúdo é jogado em memória para um outro endereço de memória, com o qual a gente vai usar ao longo de todo o algoritmo para guardar conteúdos para a agência, e está lá. E finalmente estou pedindo a conta para ela, a conta dela. Então coloquei lá, digite sua conta, leia agora, mas agora para o conteúdo conta que é do tipo inteiro. Então é reservado no espaço de memória. Esse conteúdo que a Mary digitou vai ser jogado lá para esse espaço de memória da conta. E é isso. Agora um exemplo no qual a gente faz a entrada e saída, faz um processamento, um cálculo, nesse caso para calcular uma média simples. E aí a gente vai mostrar o resultado dessa média que a gente calculou. A gente vai armazenar numa variável chamada média. Então, primeiro vai aparecer qual é o seu nome. Esse é o texto de seu nome. Depois, vamos ler esse nome e vamos guardar numa variável. Então, vai ser o Jack dessa vez que está usando. Ele é o que é o usuário. Esse conteúdo é armazenado em memória. Estou pedindo para agora qual é a primeira nota do Jack. Estou lendo e guardando na variável nota 1. Então, ele tirou 7.5 na primeira. Então, é uma variável real, que pode dar um número fracionado, e esse foi guardado em memória. Depois peço a segunda nota, então vai precisar de um outro endereço de memória para guardar, nota 2. Nesse caso ele tirou 6, piorou um pouquinho a nota dele, não estudou muito, e guardamos isso também em memória. E agora a gente faz um cálculo. Então, como vocês já sabem pelas últimas aulas, tudo que é colocado do lado direito da nossa seta vai ser computado. Quando ele for gerado um resultado disso, é armazenado na nossa variável média. Então a gente vai somar 7.5 com 6, vai dividir por 2 e o resultado disso vai ser guardado, nesse caso é 6.8, na variável média, lá no endereço de memória onde ela está reservado para ela. Por fim, a gente vai juntar o texto média final do aluno com o nome do aluno e mostrar isso na tela. Então, média final do aluno Jack. E finalmente escrever o quanto que ele tirou, que é 6.8. Muito bom. Quem quiser mandar dúvidas, não entendi alguma coisa, só mandar por e-mail. Vamos fazer um pequeno exercício agora, só para a gente consolidar o nosso conhecimento aprendido. Então, a primeira coisa que a gente faz no algoritmo é colocar o nome. Então, algoritmo. Nesse caso aqui, a gente tem que parar sempre para pensar o que tem que ser feito, né? Então, eu tenho que calcular a área de um círculo, né? Então, para calcular a área de um círculo, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que fazer a entrada de dados, que nesse caso aqui é pedir o raio. Então, primeira coisa... Bom, vamos colocar um nome para o nosso. Então, área do círculo. Depois, vamos declarar nossas variáveis. A gente tem que ter uma variável tanto para a entrada, qual é o raio, a gente vai ter que armazenar isso para depois utilizar esse raio para o cálculo, e também vai ter que ter uma para a saída. Então, o raio para a entrada e a área, que é onde a gente vai guardar o resultado, que a gente fez na média simples, e isso vai ser jogado na tela. Então, nas nossas variáveis, o que a gente vai ter? A gente tem
raio, e ambas são do mesmo tipo. Todas as duas são do tipo real. Vamos começar o nosso algoritmo. Início. Já eu vou colocar aqui para não esquecer que vai ter um fim. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer agora? Isto, pedir o raio. Então, primeira coisa, a gente vai usar qual é o comando que a gente usa para mostrar alguma coisa para o usuário? Escreva. Dentro do escreva, a gente vai colocar, entre aspas duplas, a informação que o usuário vai nos informar. Se a gente não botar, o usuário fica só olhando para o cursor piscando e ele não sabe o que fazer. Então, primeira coisa, eu vou perguntar, qual o raio do círculo? Aqui, como é um texto que vai aparecer para o usuário, eu estou colocando já um acento aqui. Vamos escrever corretamente. Depois, nosso comando leia, que vai passar o conteúdo do que ele informou para a variável raio. E agora aqui a gente vai fazer o nosso cálculo. Então, para calcular a área de um círculo, é πr ao quadrado. Então, a gente precisa de uma variável para o π, não porque ele é fixo, ele é constante. Então, o que a gente vai fazer? O resultado do cálculo vai ser jogado para a área, e a gente tem que usar 3,14, que é o valor de π, vezes o raio, elevado, que esse é o símbolo que a gente vai usar, ao quadrado. πr ao quadrado. O cálculo vai ser guardado em área e finalmente a gente vai mostrar, um pouquinho para baixo, finalmente a gente vai mostrar com o nosso comando escreva, unindo um texto com uma variável. Então, qual é o texto que a gente vai mostrar? A área do círculo é. Esse conteúdo vai ser juntado com área e é isso. Simples, espero que vocês estejam aprendendo um pouco de algoritmos comigo e é assim que a gente começa a interagir com o usuário. Então, nesse caso aqui, a gente fez uma entrada, fez um cálculo, um processamento e uma saída.